Fala pessoal, Marcelo, Papo de Sardinha. Mais um dia bom, um dia que a operação encaixou, que a operação deu certo, que a análise foi boa. E aí eu queria falar um pouco, gostaria de falar um pouco do mercado hoje, do que eu acho que, para onde ele vai. Hoje foi um dia bem positivo, vocês estão vendo ali 36 pontos, mas eu optei hoje por fazer operações rápidas, por fazer operações. Eu fiz 3 operações, fiz um resultado bom, mas eu fiz 3 operações buscando 35 pontos cada uma. Então por isso que a média ficou, uma ficou 40 e 2 de 35. Por isso que a média ficou 36,67. Mas como é que eu atuei hoje, tá? Eu atuei muito no rompimento, muito naquilo que eu assim me predispus a fazer, que são os rompimentos. Tá vendo aqui, ó? Esse rompimento eu atuei, esse rompimento eu atuei, e aqui eu peguei 2 operações seguidas. Tá vendo aqui, ó? Outra aqui. Basicamente foi isso. Eu não cometi nem ontem, nem hoje, nem o erro, nem o equívoco, nenhuma falha na entrada, e eu acho que isso me trouxe assim uma possibilidade de paz muito grande. Eu novamente aqui, ó, conta bloqueada, porque após as 5 horas eu peço para bloquear, eu programo para bloquear, eu botei no vídeo de ontem. Eu acredito muito que amanhã eu vou entrar com mais cautela ainda, eu vou tentar ser o mais cauteloso possível, porque eu acabei cometendo muitos erros nos últimos dias, e acabei nesses últimos dias, agora na última semana, recuperando o erro, recuperando do meu descontrole, meus dias de fúria, tanto que eu tive que tomar as medidas drásticas para poder voltar para o eixo. Eu gostaria de falar uma coisa, não sei se vocês estão percebendo aqui eu tenho uma marcação que é uma mínima de 2020. Eu vou até ver se eu marquei certo, tá? Mas olha onde ele está chegando. Ele está chegando na mínima de 2020. Eu vou botar aqui no gráfico de 240 minutos, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Esse aqui, olha lá, mínima de 2020, ó. Ele na verdade ele é ele é junho de aqui, ó, mínima de 2020, ó. Não, me enganei, deixa eu ver no diário, se foi no diário que eu fiz essa marcação. Mínima de 2020. Não é mínima de 2020 não, gente. Ele é realmente, ele não é mínima de 2020 não, mas ele observe a importância dessa marcação, tá? Não lembro de onde eu tirei esse mínimo de 2020 não. Ele tem uma mínima de março, aqui ó, pode observar que é março, mínima de março, e ele tem um fundo duplo, ele está indo para o topo duplo, tô errando hoje, hein? Um topo duplo de junho de 2022. Eu acredito que ele vai romper essa marcação aqui, tá vendo? Olha que interessante, tem um gap aqui, eu acredito que ele fecha esse gap, tá? Mas olha só que interessante. Eu vou até buscar depois saber por que eu botei mínima de 2020, tá? De repente tem uma marcação lá atrás de 2020, eu não tô me recordando. Mas vamos mais próximo aqui, que é mais fácil pra gente. Topo duplo, junho, fundo de março. Ele está indo buscar, o mercado está começando a ficar aquecido, está começando a ficar mais interessante. Isso é uma coisa que eu queria falar com vocês. Eu, por exemplo, eu curto muito essas marcações, eu cometi uns deslizes que eu ignorei as marcações sempre deram certo para mim. E aí, em que sentido dá certo? Tipo, cara, ou ela bate lá e volta, ou ela bate lá e rompe. Para mim funciona assim. E outra coisa que eu queria falar com vocês é a diferença do gráfico de 2 minutos do gráfico de 5 minutos. Eu opero, na outra tela aqui, eu opero no gráfico de 2 minutos.
Aqui eu opero no gráfico de 5 minutos. Mas olha que interessante, você está vendo aqui, ó. Ele foi lá, ele desceu, ele veio aqui embaixo, depois foi embora, certo? Eu, na minha leitura, eu tenho como entender um rompimento, uma tendência de alta, ok, no de 5 minutos. Mas no de 2 minutos, ele te dá uma visão tão interessante, facilita tanto a sua leitura numa tendência de alta. Por isso que eu deixo duas telas, tá? Aqui, ó, olha aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, ó, aí começou a cair um pouquinho mais, depois, ó, topo, e foi embora. O gráfico de 2 minutos, olha isso aqui, ó, topo, fundo, ó. Eu não vejo de 1 minuto, de 1 minuto eu acho muito acelerado, de 1 minuto eu acho muito frenético, mas o de 2 minutos eu aprendi com a Ariane Campolim, vendo o vídeo dela, e com aquele Oliver, depois vocês procurem lá. E cara, eu tenho curtido demais operar nesse tempo gráfico, tá? A leitura dele, a visão dele facilita muito de você entender se ele está numa tendência de alta ou está numa tendência de baixa. Aqui, por exemplo, pode, ó, claramente ele tá acima da média de 8, acima da média de 20. Uma tendência de alta clara, sem estresse. Quem quis operar, que rompeu um pouquinho, talvez aqui tivesse, como é que eu vou explicar? Estopado, porque eu teria colocado mas se eu tivesse pego daqui, ó, até aqui, eu estou falando de 400 pontos, ou até aqui 400 pontos, até aqui 257 pontos, falando até aqui porque ele subiu e depois desceu aqui, eu ia arrastando meu stop para lá. Eu não opero mais até o final, assim, mais por conta da falta de tempo, porque eu estou tentando fazer uma gestão de carteira fora do day trade, beleza? Marcelo Papo de Sardinha, sem maiores delongas, curta meu canal, compartilhe. Leitura de mercado, gente. Fui!